Bem, vamos então ao tema de hoje. Chegamos então ao nosso sexto tema, esperança segura. Esse é o tema do nosso sexto dia. A nossa reflexão de hoje vai nos motivar a buscarmos um reavivamento espiritual em nossas vidas. E nós iremos começar aqui, lendo o texto do profeta Joel, capítulo 2, versos 12 a 17. Assim o profeta escreveu: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O profeta apresenta a necessidade de um reavivamento numa linguagem fantástica. Todo genuíno reavivamento trará após si uma reforma. Aliás, reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e também do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Para sermos didáticos e bem claros, podemos dizer que o reavivamento ocorre internamente, enquanto a reforma ocorre externamente. Graças a uma mudança interna, é possível uma autêntica mudança externa, ambos por obra do Espírito Santo. Na verdade, toda transformação duradoura de vida precisa desses dois aspectos, o reavivamento e a reforma. O profeta Joel estava ensinando que a mudança interna, que é o reavivamento, produz autênticas mudanças externas, que é a reforma. E que, sem uma real mudança interna, as manifestações de piedade externa não passam de comportamentos hipócritas. Espiritualidade fingida. É isso que o profeta está ensinando. De forma prática, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, ele tem uma vida de oração e ação. No tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Cristo, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus está chamando hoje homens e mulheres que preparem um povo para permanecer de pé no grande dia do Senhor. E para transmitir a mensagem como João Batista fez, nós precisamos ter uma experiência espiritual como aquela que ele teve. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Nós temos que contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. Não é apenas trabalhar e não apenas orar, são as duas coisas juntas. Porque aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de orar. E aquele que nada faz a não ser trabalhar, em breve não mais verá sentido nisso. Precisamos então cultivar um espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário e uma vida de oração e total dependência do nosso Pai Celestial. É isso que o profeta está nos ensinando. Mas há aqui um segundo ponto. Quando passamos por um reavivamento e reforma, a nossa vida ela é moldada
pelo Espírito Santo. O Espírito renova a nossa vida, nos transforma à semelhança de Jesus. E mediante a influência do Espírito Santo, a inimizade com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho é transformado em humildade. Graças, é claro, ao Espírito Santo, a pessoa percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. 50 milhões de desconto é na Casas Bahia. Já tem oferta antecipada da Semana do Consumidor. Corre e aproveita! Herr Genosse Dahlmann, Oberstleutnant Grubes vom Ministerium für Staatssicherheit. Em um mundo onde a liberdade de expressão é um luxo. Em terceiro lugar, a pessoa que experimentou o verdadeiro reavivamento e a reforma, ele tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Uma vida pautada pela palavra de Deus. A nossa fé precisa estar fundamentada na Bíblia. Por quê? Porque vivemos dias solenes. Devemos estar preparados para aquilo que logo vai acontecer sobre o mundo. E é com terrível surpresa que muitos não estarão prontos. Essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar uma vida em conformidade com os seus preceitos. Somente as pessoas que fortaleceram sua vida com as verdades das Escrituras poderão resistir no último grande conflito que está por chegar. Em quarto lugar, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma em sua vida espiritual, ela guarda corretamente o sábado. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância do sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, que é o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e também uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo do futuro eterno reino de Cristo. O sábado é também um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo. A prazerosa observância desse tempo, dessas 24 horas sagradas, de uma tarde a uma outra tarde, de um pôr do sol a outro, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Por isso o Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para que se consagrem a Ele, a fim de fazerem segundo sua capacidade, a fim de fazerem o máximo que lhe for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade, ao fazer donativos e ofertas, Deus deseja que seus filhos e filhas revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua grande misericórdia. E, finalmente, em sexto lugar, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, ela deve ter o seu culto pessoal e familiar todos os dias. O culto, na primeira hora do dia, é essencial para a nossa vida espiritual. Começar o dia com Deus é a garantia de permanecer com Ele ao longo do dia. Estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, estudar livros do Espírito de profecia, orar, meditar, tudo isso é a respiração da vida espiritual. E para concluir, não se esqueça da carta de Jesus à sétima e última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3, versos 14 a 16, Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem de Cristo dirigida à igreja de Laodiceia, a mensagem da testemunha fiel e verdadeira,
é apenas uma mensagem de justificação e de perdão. Não é só um chamado ao arrependimento, mas também uma mensagem de conversão total, de santificação, de reforma de vida. Esta é a verdadeira reforma que deve ocorrer entre o povo de Deus e que acelerará o derramamento do poder divino, a obra da chuva serôdia. E a pregação do Evangelho será então concluída, o selamento vai acontecer. Esta é a reforma de vida que cada um de nós necessita para transpor triunfante o tempo de angústia que diante de nós está e receber ao Senhor Jesus com grande alegria. Essa experiência que nos permitirá estar preparados para viver com Deus e com Cristo por toda a eternidade. Reforma e reavivamento dizem respeito à volta às antigas e sãs doutrinas e zelo ardente e cheio de amor por elas e pelo povo de Deus. Não é disso que nós precisamos hoje? Vamos orar? Nosso Pai Celeste, obrigado pelos conselhos da Tua Palavra, que nós possamos buscar esse reavivamento e essa reforma que produzirão essa completa mudança em nossa vida. Que o Teu Espírito nos conduza em cada passo desse movimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém.